Olá, meus queridos, tudo bem? Que prazer poder estar aqui com você mais uma vez nesse canal abençoado, trazendo mais uma revelação de Deus ao seu coração. O Senhor me deu uma palavra muito poderosa e eu sei que quando Ele dá a palavra para mim trazer aqui no canal é porque Ele quer falar com alguém e esse alguém é você. Então, fique ligado nesse vídeo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Como você viu aí, nós temos esse tema, né? Quando a dor nos faz desistir. Muitas das vezes nós passamos por dores tão grandes, situações tão difíceis, seja ela por consequências de erros nossos ou até mesmo situações injustas que passamos e acabamos querendo desistir. E é sobre mais ou menos isso que eu gostaria de falar. Mas antes eu gostaria de ler o que está escrito lá no livro de João, capítulo 21, versículo 4 ao 6, que diz assim: Ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. E disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe, não. No contexto da qual estou lendo aqui, os discípulos eles tinham passado por uma dor muito grande, uma frustração muito grande. Eles tinham visto o seu mestre, o Senhor Jesus, ser crucificado, foram perseguidos, tiveram um grande medo. Pedro chega até negar Jesus por conta de tanta perseguição, por conta de tanta dificuldade. E o que acontece é que, em meio a tantas lutas, em meio a tanta dificuldade, eles acabam se dispersando. E aqui nós percebemos que Pedro, juntamente com alguns discípulos, voltam para a rotina que eles tinham antes, né? Eles estavam aqui pescando. Eles passaram por uma frustração muito grande, um trauma, uma situação muito traumática, muito pesada, que os fez voltar para o que eles eram antes de conhecer a Cristo. Eu acredito que aqui nesse contexto eles estavam com as emoções muito afetadas. Eles estavam aqui com a sua mente totalmente desgastada pela dor, pelo sofrimento e por tanta angústia, por uma situação tão traumática. E com certeza tudo isso afetou a percepção de chamado que eles tinham. Então agora Pedro, aquele que o Senhor Jesus falou, quero fazer de ti um pescador de homem, ele agora volta a ser um pescador de peixes, ele volta para aquela vida comum que ele já seguia antes. Ele teve aqui, ele se viu diante de um ministério, de um chamado para viver o extraordinário. Porém agora, diante de uma frustração, de não entender por que o seu mestre morreu, por que tanto sofrimento, por que tanta luta, aqui nós percebemos Pedro voltar. E agora ele está despido, ele está pescando, a Bíblia fala que ele está despido. Ou seja, ele já não adota mais uma posição, uma visão, ele não incorpora mais aquele líder, aquele homem que tinha certeza do seu chamado, tinha certeza do que ele estava vivendo. Agora ele está despido, pescando, está distante daquela visão que ele queria ter para ele acerca do chamado. Esse Pedro aqui é um Pedro que talvez não tinha mais aquela mesma postura, aquela mesma esperança, aquele mesmo ânimo. E quantas vezes isso não tem acontecido conosco? As dores da caminhada tentam convencer a gente de que não vale mais a pena, que não é mais possível, que não é mais para lutarmos e que não vale mais a pena continuar. Porque muitas das vezes o que nos paralisa não é a falta de capacidade, mas o peso das lutas, das provas, das dificuldades, de situações traumáticas que passamos, por questões que a gente nunca imaginou, porque a gente pensa que vai ser fácil, porque a gente pensa que vai ser tranquilo, mas quando vem as turbulências, as lutas, as provas, as dificuldades, a gente começa a se travar, a gente começa a parar. Quando a gente percebe que as coisas não vão acontecer como a gente imaginava, a gente começa a pausar, a gente começa a desistir, a gente começa a ficar distante, a gente começa a querer escolher outro caminho. Tem um louvor que diz: quando as lutas vierem contra ti, não desista, ainda não é o fim. Eu quero dizer isso para você, ainda não é o fim. Mesmo que a luta venha, a prova, a dificuldade, ainda não é o fim. Então, às vezes, há as dores, existem as dores vêm. A dor, muitas das vezes, do fracasso, a dor da decepção, a dor das feridas ou até mesmo de erros que nós mesmos cometemos e não conseguimos muitas das vezes superar. Tudo isso tenta nos convencer de que a nossa história acabou, parou por aí. E assim como Pedro, muitos de nós estamos deixando de viver o nosso chamado. Estamos perdendo a postura espiritual. Continuamos vivendo a nossa vida, porém deixamos de viver o extraordinário do Evangelho e passamos apenas a existir, frios, sem paixão, sem expectativas e sem propósito.
direcionamos as nossas velas dos nossos barcos em outra direção e passamos a correr atrás de outras coisas. Porém, o mais interessante nesse versículo nós percebemos é que Jesus vai até eles. E eles estavam tão marcados pela dor, tão marcados pelo sofrimento, que eles não conseguiram reconhecer Jesus. Porque é isso que a dor nos faz. A dor muitas das vezes nos impede de ver que é Deus que está trabalhando em nossas vidas, que é Deus que está nos visitando, que é Deus que está colocando esse vídeo para você assistir aqui do nada. Você não esperava, você não se programou para esse vídeo, porém Deus te colocou aqui. Porque muitas das vezes Deus já começou a agir na minha vida, na sua vida, na nossa história, porém a gente não está percebendo, a gente não está entendendo, porque nós estamos marcados pela dor, pelo sofrimento, pela situação traumática. Esses discípulos, eles tinham vergonha, quem sabe? Porque muitas pessoas olhavam e diziam, olha só, eles andam com o rei dos judeus, eles andam com Jesus, o Salvador, o Messias. Porém, agora eles estão diante de uma situação em que o Messias que eles acreditavam, que eles tinham uma visão, ele tinha morrido de uma maneira muito sofrida numa cruz. Eles não entendiam que aquilo era o processo que Deus tinha para a redenção da humanidade. Então aqui agora eles estavam com medo, mas eles entregaram totalmente um momento da vida deles, eles se entregaram a Cristo de uma maneira poderosa, e quem se entrega a Cristo, o Senhor, ele resgata em meio à dor. Assim como lá atrás, o Senhor puxou a mão de Pedro quando ele se afogava, ali quando ele olhou para o lado e para o outro, o Senhor, ele faz isso conosco. Ele nos resgata, e eu quero dizer, o Senhor vai te resgatar, Ele está te resgatando, Ele está te dizendo, filho, filha, eu tenho um chamado na tua vida, não desistir de você, mesmo que você não tenha mais essa percepção, eu vou fazer coisas novas acontecerem, eu vou te colocar no lugar do propósito, vai acontecer um milagre na sua história. E já partindo aqui para a conclusão desse vídeo, eu quero dizer que a luta que você passou não está anulando o propósito que Deus tem na tua vida. Isso foi apenas para que você tivesse amadurecimento, para que você pudesse crescer, para que você pudesse ter a visão real de Deus. Porque quando as fantasias se acabam, nós passamos a enxergar realmente o que é o propósito de Deus, o que realmente é chamado de Deus para nossas vidas. Porque alguns discípulos pensavam até mesmo que eles iriam ter um governo terreno, ter uma visão aqui apenas desse mundo, porém o que Deus tinha era coisa maior. Quem sabe Deus permitiu você passar por algumas coisas para que você pudesse ter a visão de reino na sua vida. E com isso eu te digo, levante a sua cabeça e volte para o lugar do propósito que Deus te chamou. Vista as suas vestes de honra, porque Deus tem um chamado poderoso na tua história. O fracasso, ele não é o fim da sua história. As lutas não é o fim da sua história. Esse momento difícil não é o fim da sua história. É apenas Deus consolidando um grande testemunho na sua vida, te preparando para coisas grandes, te dando estrutura para que você possa suportar o que Ele tem para ti. Tem um louvor que vai falar que quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, o grande eu sou me enviou. Então lembre-se, o grande eu sou te enviou, o Senhor Jesus Cristo. E assim como Jesus foi pela manhã até os seus discípulos, Ele hoje está, através desse vídeo, vindo até você para te dizer, o que eu tenho para ti ainda está de pé. O meu chamado ainda está forte para a sua vida. Reconheça que Deus está te chamando. Reconheça que Deus está te dizendo, filho, põe-te em pé. Veste as tuas roupas. Vem aqui, eu quero te fortalecer para te usar. Porque eu tenho um plano poderoso na sua história. Não permita que a dor escreva o último capítulo da sua vida. Permita que Jesus restaure a sua esperança e renove o seu propósito. O chamado continua de pé. Viva o que Deus tem para você. Se essa mensagem falou ao seu coração, tenho certeza, Deus preparou essa mensagem para você. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com algumas pessoas no WhatsApp, através das suas redes sociais. Se você não for inscrito nesse canal, inscreva-se, deixe o seu like e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em breve, daqui a pouco eu vou estar mandando mais um vídeo poderoso, um recado de Deus para você. Fique na paz do Senhor Jesus.